2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Hoje um culto de ensino, né, da palavra. Sempre há ensino, né? Sempre há ensino na palavra. Mas que Deus venha completar essa obra hoje em nossos corações. Acompanhe comigo. Versículo 11. Assim que, conhecendo o temor do Senhor, tentamos persuadir os homens. O que somos é manifesto a Deus, e espero que nas vossas consciências seja também manifesto. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas dando-vos ocasião de vós gloriardes por nossa causa, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Se enlouquecemos, é para Deus. Se conversamos o juízo, é para vós. Se conservamos o juízo, é para vós. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Assim, que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o mistério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo que vos reconcilies com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Acompanhe comigo novamente o versículo 18, que diz assim: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém? Vamos orar novamente. Deus, muito obrigado, Pai Celestial, porque o Senhor se fez pecado por nós e houve perdão dos nossos pecados. Eu te peço agora, Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos mesmo, Pai. Traz, Senhor Jesus Cristo, o teu sangue precioso sobre as nossas vidas. Lava-nos, purifica-nos, Deus, e perdoa todos os nossos pecados, para que possamos ser chamados dignos, Deus Todo-Poderoso, de receber a tua graça, a tua honra, o teu perdão, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês esta palavra que foi aqui ministrada através da leitura, e que na minha Bíblia ela tem um subtítulo deste capítulo que diz: O Ministério da Reconciliação. E eu coloquei aqui um tema da minha ministração, um título que eu chamei de Reconciliação leva à revelação. Reconciliação leva à revelação do nosso Deus o Todo-Poderoso. E nós vamos falar sobre isso mais à frente um pouco, sobre esse período de reconciliação que Deus nos concede e a maravilhosa revelação de Deus para as nossas vidas. Mas para nós entendermos isso, eu gostaria de ir separando aqui
em pontos. E 2 deles, a priori, eu gostaria de compartilhar com vocês. 2 fatores determinantes para que ocorra a revelação através da reconciliação na nossa vida. Primeiro fator, temor do Deus Todo-Poderoso. Primeiro fator, temor. Segundo fator, amor. Primeiro fator, temor. Segundo fator, amor. Vamos falar um pouco aqui sobre o temor do Senhor. Dos versículos 11, versículo 13, temos aqui 3 pontos que nos chamam a atenção com referência ao temor do Senhor. O que é temor de Deus? Eu escrevi aqui. Profunda reverência a Deus. Temor do Senhor é uma profunda reverência a Deus, não é medo de Deus, mas uma reverência ao nosso Deus Todo-Poderoso. E como que nós podemos nos preparar para o juízo de Cristo? É o que leva-nos a esta primeira determinante do temor do Senhor Jesus Cristo. Quando nós temos o temor do Senhor, nós estamos tranquilos quando da presença para o julgamento do Deus o Todo-Poderoso. Olha essa pergunta. Como nos preparamos para o tribunal do Senhor Jesus? Tendo o temor do Deus Todo-Poderoso, ou seja, profunda reverência ao nosso Deus, ao Deus ao qual nós cremos. E aqui eu gostaria de falar de 3 pontos com referência ao temor. O primeiro deles, o versículo 11 de 2 Coríntios, capítulo 5. Ele fala que, assim que, concedendo o temor do Senhor, tentamos persuadir os homens. O que somos é manifesto a Deus, e espero que nas vossas consciências seja também manifesto. Ou seja, um primeiro ponto aqui para nós termos esse temor do Senhor aqui, é tema a Deus e tenha consciência limpa diante dos homens. Essa determinante para que haja a reconciliação que nos leva à revelação da palavra de Deus, tem que haver em nós um ponto dentro desse fator determinante. Tema a Deus e tenha consciência limpa diante dos homens. Não tem coisa mais gostosa do mundo do que quando nós chegamos na nossa casa e nós estamos cheios a ponto de transbordar do temor do Senhor e termos uma consciência limpa diante dos homens. Colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir. Tranquilo, temendo a Deus, tendo reverência ao Deus Todo-Poderoso e uma consciência limpa diante dos homens. Nada lhe será imputado, nenhum apontar de dedos sobre as nossas vidas. É isso que é o temor do Senhor, é uma profunda reverência ao Deus Todo-Poderoso, é exercitarmos esse temor e termos uma consciência limpa. Versículo 12 diz: não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Se nós fôssemos resumir esse versículo em umas outras palavras, eu diria: não dependa de elogios, mas seja exemplo de vida. É isso que Paulo estava tentando dizer nesse versículo. Não dependa de elogios para você galgar conquista na sua vida, mas seja exemplo de boas obras, de atitudes. Isso é o quê? Profunda reverência a Deus. Tem pessoas que só vão para frente e só executam outro ponto porque são movidos a incentivos constantes. Não dependa disso, meu irmão. Dependa de Deus. Não dependa apenas dos elogios. Olha o que ele diz na parte B.
aos que se gloriam na aparência e não no coração. Pessoas que o tempo inteiro têm que estar, parabéns, muito bem, oh, que belezinha que você fez. Puxa, olha que belezinha, olha, pregou bonitinho, cantou belezinha, fez isso, muito bem, parabéns, continue assim. Dependa de Deus, mas, meu irmão, seja exemplo de vida, seja exemplo de conduta. As pessoas têm que ver em nós exemplo. Não fique preocupado com o que os outros vão pensar ou achar. Faça, coloque-se em ação, execute a obra. Terceiro ponto desse fator determinante para alcançarmos a revelação através da reconciliação do nosso Deus Todo-Poderoso. Versículo 13. Se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós. Qual é esse ponto aqui? Não desanime com as críticas, mas viva para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Amém. Aleluia! Não desanime com as críticas, não desanime, porque elas virão sobre as nossas vidas. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e eu escutei uma frase: nossa, pastor, não existe crítica construtiva, né? Existem críticas. Vamos fazer uma crítica construtiva, detona o cara. Eu parei para pensar e falei, tem razão, tem nexo isso. Vou fazer uma crítica construtiva, você não vale nada. Nossa, estou exagerando, é óbvio, né? Eu estou dizendo, fazer uma crítica construtiva para você, viu? Tua voz é fina demais, cara, você não serve para pregar. Que construtivo, como é que eu vou mudar minha voz para engrossar? Não é? São coisas que você não pode desanimar em virtude de críticas, mas faça a diferença. Viva para a glória do Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, isso é temor do Deus Todo-Poderoso. Eu estou falando que a reconciliação de Deus nos leva a uma revelação. Pastor, irmão, onde está a revelação? Calma, meu irmão, nós vamos chegar lá. Primeiro passo, para que nós entendamos a revelação, nós temos que entender a revelação, a reconciliação, de Deus para nossas vidas. E existem aqui dois fatores, e eu enumerei: temor do Deus Todo-Poderoso e segundo, amor. Dentro do temor do Senhor, que é o quê? Uma profunda reverência a Deus, nós falamos de 3 itens. Primeiro, tema Deus e tenha consciência limpa diante dos homens. Segundo, não dependa de elogios, mas seja um exemplo de conduta dentro da sociedade a qual você vive, do contexto onde você está. E terceiro, não desanime com as críticas, mas viva para a glória de Deus. Meu irmão, as críticas virão, não desanime, faça delas um alento para a vitória, para uma outra conquista. Segundo ponto determinante para a reconciliação das nossas vidas: amor. Vamos continuar agora aqui a partir do versículo 14. Aqui são 4 pontos que eu gostaria de enumerar do versículo 14 ao 17. O amor, meus irmãos, é o seguinte: é a motivação certa para os atos da vida cristã. É o amor e não o dever. Deixa eu repetir isso para você. A motivação certa para os atos, as atitudes da vida cristã é o amor e não o dever. Quando nós colocamos as nossas atitudes para com o reino de Deus como um dever, nós estamos negando o amor e vai trazer um peso, um fardo enorme sobre as nossas vidas. Agora, a nossa motivação é o amor, esse que o nosso Deus Todo-Poderoso quer nos ensinar agora, o que seja, esse segundo fator determinante para nós recebermos a reconciliação e com isso obtermos a revelação do nosso Deus Todo-Poderoso, tem alguns pontos. O primeiro deles, versículo 14, diz assim, olha que coisa linda: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, e logo todos morreram. Aleluia! O que é isso? Primeiro ponto:
Cristo morreu para que vivêssemos por meio dele. Eu vou repetir. Cristo morreu para que vivêssemos por meio dele. Isso é o que, meus irmãos? Salvação. A pastora Silvia abriu este culto, lendo agora 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 12 ao 16. E ela fala exatamente sobre isso, esta passagem, sobre salvação. O primeiro ponto do grande amor de Deus. Qual é o objetivo? Qual é o grande motivo de Deus para com nossas vidas? A demonstração desse grandioso amor de Deus para conosco é que Cristo morreu para que nós vivêssemos por meio dele. Isso significa salvação. Então Deus, Ele está falando, escuta, vocês querem entender o que é amor? Olha o que eu fiz. Escute, eu morri por vocês. Sabe, meus irmãos, não existe coisa mais agradável do mundo que nós aprendermos com os outros. E também hoje conversávamos com um amigo e ele me confidenciou algo. E ele falou assim, eu mudei muito, pastor. Eu falei, que bênção. O que aconteceu? Eu parei de reclamar. Ele falou assim, e eu fiquei ouvindo ele falar. Falei, nossa, que beleza. Porque quando eu entendi que Deus, Jesus, morreu por mim, meus irmãos, é se colocar no lugar. Olha, eu vou ler aqui o versículo. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto. Um morreu por todos. Logo todos morreram. E ele me falou o seguinte, eu agora não reclamo mais, porque os meus problemas não são nada. Eu posso até ter sido humilhado, mas eu não apanhei. Eu não fui injuriado, maltratado, crucificado por causa dos meus pecados. Meus irmãos, isso é amor, isso é salvação. Segundo item do amor, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Segundo item do segundo fator determinante para nós obtermos reconciliação, que nos leva à revelação de Deus Todo-Poderoso. O primeiro é que Cristo morreu para que vivêssemos por meio dele. Isso é o quê? Salvação. O segundo item é que Cristo morreu para que vivêssemos para ele. Primeiro, ele morreu por nós, salvação. Segundo item, Paulo agora explica à igreja de Corinto, ele está falando, escuta, Jesus morreu para que nós vivêssemos para ele. Isso é o que, meu irmão? O segundo ponto determinante do amor, serviço. Serviço. Eu sempre falo aqui que quando você ama uma pessoa, você não casa com ela para que ela te faça feliz. Se você entendeu o amor e a conotação de que você está morrendo por ela, você casa com uma pessoa para que você faça ela feliz. Isso é o quê? Servir. É um serviço. Pode ter pejorativo o que eu falo, mas quando você faz de tudo para uma pessoa ser feliz, ela fará de tudo para você também ser feliz, porque ela está muito feliz, porque você faz ela feliz. Além? Além não, amém, né? Além não, né? Amém. Pastor Tarão, hoje eu fui surpreendido. A minha filha não está aqui hoje, mas tem uma pessoa que está enamorada pela minha filha. Várias. Isso está me deixando nervoso. E um desses aí, eu fui buscar minha filha hoje no trabalho, ela chegou lá com uma caixa de bombom desse tamanho. E cremes. E perfumes. E eu olhei e falei assim, que isso, filha? Ah, um admirador, pai.
Me deu aqui os bombons aqui. Deixa eu ver ela. Não, tem como é que chama? Um bilhete aí dentro. Falei, lá em casa eu tiro o bilhete e deixo, até pode comer o bombom. O que está fazendo essa pessoa que está enamorado pela minha filha? E tem uns na fila aí também, mandando. Ela está, né? E o que ele está fazendo? Ele está demonstrando o quê? Um serviço, ele está servindo ela, ele está demonstrando amor. Porque se eu amo uma pessoa, eu faço de tudo para essa pessoa ser o quê? Feliz. Ele está dizendo para minha filha, embora eu não conheça essa peça aí, vou ter que conhecer, né? Ele está falando assim, olha, eu te amo, né? Segundo ela, ele fala para todo mundo assim, ó, eu ainda vou casar com ela. Eu falei, tem uma etapa para ser vencida, né? Então, quando nós entendemos esse propósito de amor na nossa vida, o que está acontecendo? Primeiro ponto, Deus ele nos concede salvação. Segundo ponto, ele morreu por nós para que nós vivêssemos para Ele. E isso é serviço. Eu vou repetir o versículo. Diz assim, e Ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Meu irmão, Deus está nos explicando o segundo fator determinante para que nós entendamos reconciliação, que nos levará à revelação. Primeiro, temor do Senhor Deus Todo-Poderoso dentro de alguns itens. Segundo, Ele morreu para que nós vivamos por meio dele, isso significa a salvação. Segundo, Ele morreu para que nós vivamos para Ele, isso significa serviço. Quando nós crentes, que nos intitulamos crentes, entendemos a palavra de Deus e começamos a entender amor, como salvação, eu sou salvo. Segundo, Ele morreu para que eu não viva mais, mas eu viva por aquele que morreu por mim e ressuscitou. Me reconciliou. Então eu entendo agora que amor é servir. Se você está com a tua esposa, com o teu cônjuge aí do lado, fale para ele, eu vou te servir, meu amor. Fala aí. O Du falou virtualmente, né? Servir. Agora olha para o teu irmão que está do teu lado e fala assim, eu amo a Cristo. E por isso estou a teu serviço. Ah, isso é amor. Aí o pessoal fala assim pro lado, por favor, então, levanta aí e vai pegar um copo d'água lá para mim, gelado, né? Vai ser bênção. Meus irmãos, foi por isso que Cristo morreu por nós. Eu estou falando de algo que significa reconciliação, que nos leva à revelação da palavra. Nós nem chegamos na revelação, mas nós estamos começando a entender o que é reconciliação. Primeiro, reconciliação tem dois fatores determinantes. Primeiro, o temor do Deus Todo-Poderoso. O segundo, o amor. Dentro do amor tem um contexto. Primeiro, salvação. Segundo, serviço. Terceiro, olha o versículo 16. Diz assim, assim que daqui por diante, começa a mudar, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Aqui, meus irmãos, existe um outro ponto do amor. Escute isso. Cristo morreu para que nós vivêssemos com Ele. Porque Jesus está falando aqui no versículo 16 de conhecimento da carne e um outro tipo de conhecimento, que nós já vamos chegar lá. Então, o que é isso? Conhecimento. O que é amor? Primeiro, salvação. Segundo, serviço. Terceiro, conhecimento do Senhor Jesus. Meu irmão, você não casa com ninguém, né? O nosso noivo é o Senhor Jesus Cristo que vem buscar a noiva, a igreja. E ele não vai casar com a noiva que ele não conhece. Você vai casar com alguém que você não conhece, meu irmão? Eu conheço a minha esposa, eu conheci ela. Todos sabem da história que meu pai ficou no portão e falou para mim, filho, mudou uma menininha ali do lado, ela é linda. Aquele sobradinho do lado ali. A mãe dela passa todo dia aqui na frente. Com ela, acho que ela vai na missa. 6 horas ela passa aqui. Ela passa de sapatinho erguido, filho, sainha, uma belezinha ela. Sapatinho erguido, ó.
salto alto dela, começando a andar de salto alto, 13 anos, dessa altura assim. Eu falei, meu pai falou assim, vamos ficar aqui, filho. Ela está vindo aqui, nós vamos para. Quando ela passar aqui na frente, eu falo com a mãe dela e você já troca uma ideia com ela. Eu falei, beleza. O que meu pai estava falando? Você precisa conhecer uma menina linda. E nós ficamos lá de prontidão, na frente de casa. Certo? Conhecer na carne. E um outro tipo de conhecimento. E ela estava vindo, tec, 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 sapatinho erguido. Chegou na frente de casa, o meu pai. Boa tarde, dona Aparecida, mãe da Silvia. Ela falou assim, boa tarde. A Silvia olhou para mim e eu... Ela não saiu nada. E ela foi embora, eu fiquei falando, porra, pai, por que você não falou com ela? Eu tentei, pai, eu tentei. Mas não saiu nada. Bonita mesmo, bonita. E daí eu quis conhecer. Fiquei doidinho. Ela estudava e a minha irmã dava aula para ela. E daí já começa o sistema político, né? Você conhece Carlos, conhece não sei quem, que não se conhece. E daí a minha irmã falou assim, olha, o meu irmão achou você bonita e ela já queria me conhecer. E o negócio já... E ficou muito melhor quando ela mudou de escola e foi estudar na mesma escola que eu. E beleza, e eu não conseguia chegar perto dela. Até que um dia ela bateu lá, era meu aniversário, ela bateu na porta da minha sala e falou, sai para fora aí, eu quero dar parabéns para você. E eu, o que eu fiz? Não consegui sair. Olha, rapaz, pouco nervoso. Cara, mas eu mesmo me olho no espelho e falo, você é um tonto, rapaz, tu é um tonto. Mas ela foi insistente, foi atrás de mim, foi até conseguir, porque eu sou durão, né? E nós nos conhecemos. Conhecimento. A partir de então, começamos a adquirir cada vez mais conhecimento e conversávamos e andávamos juntos, até que nós começamos então a namorar e depois nós noivamos e nós casamos e estamos nos conhecendo. Conhecimento. Jesus Cristo, Ele morreu para que nós vivêssemos com Ele. Assim como eu conheci a Silvia e hoje eu vivo com a minha esposa, Jesus quer partilhar, Ele quer ter comunhão, Ele quer que nós venhamos a nos conhecer em intimidade. O que é amor? Primeiro, salvação. Segundo, serviço. Terceiro, conhecimento. Quarto, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, esse versículo todos nós conhecemos, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Fale assim, aleluia, glória a Deus, amém. Nada como um empurrão, né, pentecostal, para as pessoas responderem. Então, quarto ponto, do segundo fator determinante, para que nós obtenhamos reconciliação que nos levará à revelação de Deus para nossas vidas. Cristo morreu para que nós vivêssemos o quê? Uma nova realidade de vida. Isso significa o quê? Transformação. Transformação. Nós somos o quê? Transformados, irmão. Por isso que Jesus morreu primeiro para nos salvar, para que nós viéssemos a trabalhar para Cristo, para que nós viéssemos a conhecê-lo e viver com Ele, e nós fôssemos o quê então? Transformados. Foi o que aconteceu comigo quando eu conheci a Silvia. Eu fui salvo. Não fiquei para titio, o tio da suquita, né? Não, fui salvo. E depois da salvação, o que aconteceu? Qual que é o segundo item? Me ajudem. Eu estou fazendo o quê? Servindo ela e ela me servindo. Isso é amor. Terceiro, estamos nos conhecendo dia a dia, cada vez mais. Eu amo tanto ela que eu faço tudo para ela ser feliz. E ela fica tão feliz que ela faz de tudo para mim ser feliz. Assim que Deus quer nos amar. E com isso, há em mim o quê? Uma transformação. E cada vez eu sou mais o quê? Feliz. Porque eu tenho o quê? Amor, aliado ao temor do Deus, o Todo-Poderoso. Pode até parecer um pouco chulo a comparação que eu estou fazendo hoje com o meu relacionamento com a Silvia. Mas é exatamente isso. O noivo, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele virá buscar a noiva. E Ele fala assim, antes
que eu venha buscá-la. Eu quero morrer por você, para que eu possa pagar um preço. E Ele ressuscitou, e Ele está vivo. Para quê? Para que hoje nós possamos ser chamados a noiva de Cristo, desse noivo que voltará, que virá para restaurar, para nos trazer reconciliados. E para tanto, meus irmãos, Ele quer se revelar a nós. Amém? Dada esta pequena introdução, eu quero agora entrar no que eu gostaria de pregar essa noite. Tive que falar tudo isso aqui para nós pudéssemos entender o propósito da reconciliação que nos leva à revelação. Esta semana nós estivemos orando às 6 horas da manhã, suplicando a Deus que Deus nos desse o quê? Revelação. Revelação da palavra. Deus nos revela, Pai amado, a palavra. Nós queremos entender a Tua palavra, nós queremos ter a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e nós queremos conhecer mais, e através da revelação, entendermos a Tua palavra, e cada vez mais haja transformação nas nossas vidas. Então, eu quero me atentar a 2 versículos. E primeiro eu quero começar com o versículo 17, que fala sobre a transformação. Está aqui escrito aqui, ó. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, tudo se fez o quê, gente? Novo. Isso é o quê? Isso é transformação. E transformação, meus irmãos, é a essência do Evangelho. Porque o Evangelho significa boas novas. Quem escuta as boas novas é transformado pela palavra revelada. Apocalipse. Revelação da palavra. E nós somos transformados porque nós entendemos a palavra de Deus, que um dia foi ministrada a nós, e de repente nós falamos, meu Deus, entendi. Quer dizer que Jesus morreu para me salvar. E de graça, isso, a tua graça nos basta. Favor imerecido de Deus. E quando começa então a revelação vir até as nossas vidas, nós começamos a entender o propósito da reconciliação. Eu fui reconciliado em Cristo Jesus. E agora começa então o Espírito Santo a agir sobre as nossas vidas. E nós começamos a ter o quê? Aquilo que nós tanto temos bradado através da oração, a revelação. E a transformação, como eu disse, ela é a essência do Evangelho. Agora olha o versículo 16. O versículo 16 é o conhecimento, é a palavra revelada. É sobre isso que eu gostaria de falar, sobre a revelação. Versículo 16, acompanhe comigo. Diz assim: assim que daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo o quê? Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Então aqui neste versículo, meus irmãos, tem 2 pontos, 2 tipos de conhecimento. 2 tipos de conhecimento. 2 pontos que nós vamos ver juntos. Agora começa a pregação. Nós entendemos sobre o temor do Senhor. Nós entendemos sobre o amor do Deus Todo-Poderoso para conosco. Por que Ele morreu? Para nos salvar, né? Para nos fazer com que servamos ao Deus Todo-Poderoso. Porque Ele nos revela e traz a revelação e cada vez mais somos transformados. Mas há 2 tipos de conhecimento que Ele fala. Um tipo de conhecimento é segundo a carne. É na dimensão natural. Ele fala de um conhecimento segundo a carne. É numa dimensão natural. E existe um outro modo. Ele diz o seguinte na última parte do versículo. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Que modo? Conforme a carne. Glória a Deus. Que igreja maravilhosa, que está entendendo a palavra de Deus. E Deus está nos direcionando para uma revelação. Então, aqui que reside o problema. Primeiro ponto, conhecimento do Senhor Jesus, segundo a carne, isto é numa dimensão natural. Agora Deus está querendo que nós venhamos a conhecê-lo, a ter uma revelação
na dimensão espiritual. Esse tipo de conhecimento, meus irmãos, a palavra chama de revelação, que é o que nós fizemos durante todos esses dias e faremos amanhã, de manhã, tomando um café junto. E Deus vai nos revelar, né, o quanto come cada um e vai revelar o Espírito na comunidade, a vivência. Ó, que bênção! Deus quer que nós entendamos o outro modo. O outro modo é a revelação da palavra. Aqui, meus irmãos, é que reside um problema. Eu vou falar primeiro sobre o conhecimento segundo a carne. Um problema sério. O que é isso? São pessoas que conheceram a Jesus de perto. São pessoas que conheceram Jesus de perto, até mesmo de forma íntima. Forma íntima. Conheceram Jesus de perto e de forma íntima, Eduardo. Esses o que conheceram na carne. E nunca chegaram a provar o seu poder de transformação. Conheceram intimamente, conheceram Jesus, mas não provaram a transformação do Deus Todo-Poderoso. Está assim de crente dentro das igrejas desse jeito. São aqueles crentes que conhecem Jesus só do intelecto, que conhecem Jesus de ouvir falar, que conhecem Jesus apenas de maneira carnal, intelectual, estudiosa, de uma maneira religiosa. Pessoas que até aprenderam a ser bons, mas não conseguiram manifestar a transformação de Jesus na vida deles. Exemplo é Judas. Judas conheceu Jesus intimamente. Conheceu Jesus e caminhava com Jesus, sentava com Jesus, tinha refeição com Jesus. Aprendeu, viu os milagres com Jesus, vivenciou os leprosos serem curados, paralíticos andando, o homem da mão ressequida dentro do templo ser esticada. Ele orou com Jesus no Monte das Oliveiras, ele caminhou com Jesus, e Jesus andou sobre o mar, ele estava no barco, e ele viu milagres extraordinários, quando muitos também têm visto milagres extraordinários, mas conhecem Jesus apenas do intelecto, não tem uma transformação. Porque o que diz a palavra no Evangelho de João? Que Judas tirava as moedas que eram lançadas na bolsa. Ele fazia o quê? Ele roubava. Então ele conhecia, ele tinha intimidade com Jesus. Ele cumprimentava Jesus e dava um tapinha assim, um murrinho. Ele falava: Jesus, você está com fome? Eu vou comprar comida lá, fica aqui nesse poço. Só cuidado com os samaritanos, hein, Jesus? Eu fico imaginando. Nós vamos ali comprar com Pedro, Tiago e João. E eu, Judas, o tesoureiro da turma. Eu vou lá comprar comida, Jesus. E na volta eles viram Jesus fazer um milagre com a mulher samaritana. E a Samaria foi transformada através da vida daquela mulher. Mas sabe por quê? Porque a revelação chegou para aquela mulher, mas não chegou para Judas. Assim como tem chegado para muitos crentes, mas não tem chegado para muitos tantos outros, que só querem viver do intelecto. Conhecem Jesus. Conhecem Jesus de ouvir falar. Eles vêm na igreja, eles executam a obra, eles fazem as coisas para Jesus. Eles executam, mas só quando ouvir falar. Não houve uma revelação, não houve um quebrantamento dentro do seu coração. A palavra não foi revelada. Não é importante começar bem, meus irmãos. O importante é nós terminarmos bem. Começar todos começam. O problema é empreitada até o final. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Eu vou ler para vocês. Essas pessoas, não está escrito, eu vou agora ler. Elas estão sempre aprendendo. Elas vêm na escola bíblica dominical. Elas escutam 300 pregações no YouTube. Elas participam de
seminários, de congressos, elas participam disso, daquilo, da picanha dos homens, do jantar dos casais, do encontro de casais, do encontro de jovens. Elas vão nos retiros, retiro anticarnaval, retiro de jovens, retiro de mulheres, retiro. Eles aprendem, eles estudam, eles compram apostilas, eles compram livros, eles leem, eles entendem, eles têm intelecto. Mas segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 7, elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Por que ele escreve isso? Por que Deus coloca isso na palavra? Porque, meus irmãos, muitos de nós estamos conhecendo Jesus só na carne. Não temos a palavra revelada. Porque quando a palavra é revelada, acontece que a pastora Silvia comentou com vocês. Eu estou lá em cima, preparando a palavra. Uma das palavras, estudando. Quando eu escuto a Silvia chorando lá embaixo, eu desço. O que foi, bem? O que aconteceu? Você estava conversando com o jardineiro. E ela em pranto, chorando. Bateu um cara lá em casa. Oh, não. Jardineiro. Você quer cuidar do seu jardim? Eu falei para ele. Quanto é? Ele falou assim, R$40. Eu falei, tá caro, porque a gente sempre dá uma choradinha. Ele falou assim para nós, para mim, 30 para você. Eu falei, beleza, pode entrar. Abri o portão e ele entrou. Eu chego lá na sala, na cozinha, na copa, que é tudo junto. A Silvia chorando. E ela falou, o que aconteceu, bem? Aconteceu alguma coisa? Cortou o dedo na cozinha? O que aconteceu? Jesus se revelou a mim. Meu irmão, isso é palavra revelada. É quando um jardineiro falou assim, Deus mandou esse homem aqui para nós. Deus falou comigo. Ele é o jardineiro. Eu sou o jardineiro. E depois ela vai dar o testemunho, porque ela falou que vai dar, e eu não vou contar o testemunho dela. E Deus falou conosco, e ela começou a compartilhar para mim a palavra revelada através de uma pessoa que bateu palma na nossa casa. E depois nós falamos para ele, vem cá, senta aqui, vamos comer conosco. Como é que é seu nome? Senta aqui conosco. Não, estou com vergonha, eu estou sujo. Senta aqui, cara, foi Deus que mandou você aqui para nós. Vamos partilhar dessa ceia. Meu irmão, essa é a palavra revelada, quando o nosso coração disposto a escutar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, através de uma pessoa que bate na porta da sua casa, através de uma palavra, através de uma oração, através de uma pregação, através de um homem que é levantado para pregar, uma mulher. Deus quer se revelar a você. Agora nós teimamos em não queremos entender a revelação e queremos ser os intelectuais, os teólogos, os entendidos de Bíblia, os entendidos de igreja, os maiores religiosos da face da terra. Não é isso que Deus espera de nós. Não é isso que Deus quer de nós. Outro exemplo, daqueles que vivem na carne. É tudo isso de hora já? Jesus. Os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus, meus irmãos. Eles tinham intimidade com Jesus, eles eram irmãos de Jesus. Eles viviam na mesma casa que Jesus. Jesus, Maria, José e seus irmãos e suas irmãs. E eles não acreditavam nele. Vamos começar a entender isso. O Evangelho de Mateus. Hoje eu vou um pouquinho mais longo. Capítulo 1, para nós entendermos a palavra revelada. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo... Eu acho que não é Mateus. É Marcos.
Vinícius, aconteceu comigo aquilo que aconteceu com você? Só um minuto. Foi quando Jesus, as pessoas... Mateus 24, achei. Até saiu o microfone aqui. Dá nervoso, começa a suar. Vou segurar aqui. Diz assim, 24. José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, mas não a conheceu, fale assim comigo, até que ela deu à luz um filho. Isso, agora pode deixar que eu leio. E ele lhe pôs o nome de Jesus. E tem um até. Um até. Então, nós aprendemos que Maria ficou virgem, e assim permaneceu virgem, porque a Igreja Católica assim nos ensinou. Mas não é dessa maneira. O que aconteceu? Tem um até aqui. José conheceu Maria depois, e eles tiveram outros filhos, e eles conviviam com Jesus. Jesus, ele era o quê? Jesus era o primogênito. Amém? E eu estou aqui enrolando, porque eu preciso arrumar um microfone aqui e pregar um band-aid na minha cara, na barba. Depois a Silvia faz o trabalho de depilação lá em casa. Beleza? Vocês estão ouvindo? Obrigado. Joia. Segundo, abra comigo em Marcos, capítulo 6. Vamos entendendo isso daqui. Marcos, capítulo 6. Os irmãos conheceram Jesus, mas na carne. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Olha o que diz a palavra. Jesus, ele tira-se de Nazaré e diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então Jesus tinha irmãos, e tinha outras irmãs que não nominam aqui, mas nem eles conheciam com intimidade o Senhor Jesus. Por quê, pastor? Porque eles não conheciam Jesus com intimidade, não tiveram a revelação. Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você, não precisa me responder. Todos na sua casa são crentes? Todos na sua casa creem no Senhor Jesus? Todos na sua casa professam o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador? Todos executam a palavra? Nem na casa de Jesus acreditaram nele. Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 5, é a crucificação. Jesus estava lá tentando fazer milagres. Olha o que acontece. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 3 e 5. Os irmãos de Jesus lhe disseram: saí daqui e vai para a Judeia, para que os teus discípulos vejam os milagres que fazes. Ninguém que procure ser conhecido em público faz coisa alguma em oculto. Já que fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois até os seus irmãos não criam nele. Se fosse hoje numa linguagem, eles iam falar para Jesus: ô Jesus, você não é o cara? Você não é o Senhor Milagres aí? Vai então fazer milagre, rapaz. Sai daqui, vai lá. Porque nem os próprios irmãos criam. Eles tinham conhecimento de Jesus. Eles tinham intimidade com Jesus. Eles deviam brincar com Jesus, jogar bola com Jesus, jogar dominó, bolinha de gude, eu não sei o que tinha aquele tempo lá. Vareta. Rouba-monte, não tinha figurinha no tempo de Jesus. Era papiro. Eles brincavam de pega-pega, esconde-esconde. Imagina você brincar de esconde-esconde com Jesus. Jesus, né, ele olhava e falava: sabia, tu não estava todo mundo.
Ele falava, hã? E pior que Jesus devia sofrer porque ele não podia mentir. Ele falava, você está aí atrás da árvore, pode vir. Como é que você mentiu? Não interessa, é revelação. É revelação. Ele falava, não dá para brincar com Jesus. Ele sabe tudo. Vai aí, você que sabe tudo, vai para a Judéia, saia daqui, saia de Nazaré. Você descobre nós, acha nós escondidos até embaixo da cama. Sabe todos os lugares onde nós estamos? Jesus, eles não criam, mas eles tinham intimidade com Jesus. Eles almoçavam com Jesus, eles deviam dormir no mesmo quarto que Jesus. Um deles devia ter medo, porque sempre tem irmão nosso que tem medo. Eles deviam até ter intimidade. Ele falou, Jesus, dá a mão para mim, eu estou com medo do escuro. Jesus era o mais velho, o primogênito. Ele devia falar, vem cá, deita aqui comigo. E afagava o seu irmão, e falava, fique tranquilo, Deus é contigo. Literalmente. Mas mesmo assim, com toda a intimidade, com toda a vivência, eles não conseguiram ter a revelação do Deus o Todo-Poderoso. Agora eu gostaria de falar, agora não da carne, mas do outro modo. Amém, meus irmãos? Posso? Amém? Então, tenha fé. Uma hora acaba. Vai acabar. Estamos iniciando o fim. Então, o que é desse outro modo? Nós vimos então que nós conhecemos Jesus na carne, segundo a carne. Mas existe um outro modo. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 5, no versículo 16, na parte B do versículo, ele fala assim, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, nós conhecemos Jesus segundo a carne. Eu caminhei com Jesus, eu comi com Ele, eu pescava com Ele, eu naveguei com Ele nos barcos, no lago de Genezaré, no mar da Galileia. Eu estive com Ele, eu caminhei com Ele, eu estive no Monte das Oliveiras orando com Ele. Eu conheci Ele segundo a carne, segundo os momentos. Mas escute o que diz o versículo. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Nós conhecemos de um outro modo. Qual é esse modo? É um modo revelado. É a revelação da palavra do Deus Todo-Poderoso. Que eu dei o título de que a reconciliação nos leva à revelação. E haviam 2 pontos: o temor do Senhor e o amor do Deus Todo-Poderoso. Dentro desse contexto, nós vimos alguns itens que entendemos o que é temor e o que é amor. E dentro do amor, nós vimos 2 pontos: a revelação, e a intimidade com o nosso Deus Todo-Poderoso. E dentro disso, meus irmãos, o conhecimento e a intimidade. Qual é esse outro modo? É a revelação. Deus quer se revelar a nós. Nós oramos essa semana pedindo revelação. É o Espírito Santo de Deus que nos dá a revelação. É um conhecimento adquirido sobrenaturalmente, diz o dicionário Aurélio. Meu irmão, é isso que nós queremos e temos que buscar. Agora, olha a diferença. Eu vou dar o mesmo exemplo. Pedro, Evangelho de Mateus. Vai lá comigo. Jesus, será que eu consigo terminar hoje? Hoje é até meia-noite, né? Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, Jesus dizendo: quem dizes os homens ser o Filho do Homem? Respondeu-lhe: um dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Isto, meu irmão, é a palavra revelada. Uns conheciam Jesus pelas profecias, mas vem João, Pedro, e fala que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Essa é a palavra revelada. Agora olha a diferença do exemplo de Tiago, depois da revelação de Deus para com ele. Tiago, seu irmão, que escreveu a carta de Tiago. Tiago, que nós estamos estudando na escola bíblica dominical. Tiago, que não acreditava no Senhor Jesus. Tiago, que não esteve nos pés da cruz. Apenas o discípulo que ele amava, João e Maria, sua mãe. Os discípulos todos abandonaram, inclusive os seus irmãos, porque não há relato de que eles estivessem ao pé da cruz. Eles não acreditavam, conheciam Jesus na carne. Mas, o que acontece? Quando veio a palavra revelada, há uma mudança na vida de Tiago. A história de Tiago muda. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, diz assim: depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. Aqui é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi visto por mais de 500, 400 pessoas. Depois ele aparece para o seu irmão Tiago. E diz a palavra, depois ele se revela aos apóstolos. O que acontece com Tiago então? Ele começa a crer agora no Jesus através da revelação. Jesus ressurrecto muda a vida de Tiago. Tiago deixa de ser um conhecedor apenas da carne, do intelecto, do conhecimento adquirido, da religiosidade, como era Tiago antigamente. Passa a crer num Jesus revelado a ele. Jesus, isso é maravilhoso. E então no Pentecostes, o que acontece? Ele estava lá no cenáculo. Porque diz que estavam reunidos agora então Maria, os discípulos e seus irmãos. Estava lá Tiago, porque agora a palavra foi revelada e Deus quer se revelar a nós, meu irmão, de maneira diferente. Deus não quer que nós venhamos a conhecê-lo apenas nominalmente, apenas por intelecto, apenas por estudo, apenas por palavras, apenas por teologia, apenas por seminários. Mas Ele quer ser revelado a nós verdadeiramente. E o que acontece então com Tiago? Em Gálatas capítulo 2, versículo 9, ele vira uma das colunas da igreja de Jerusalém. Ele é o principal homem da igreja de Jerusalém. Era ele que dirigia. Na primeira reunião que houve para discutir em Atos dos Apóstolos, a direção, dirimirem as contendas da circuncisão, da incircuncisão, Pedro, Paulo, Barnabé, discutindo tudo isso. O primeiro concílio feito para resolverem as questões divergentes que estavam acontecendo na igreja, não conseguiam chegar a um consenso, até que chega Tiago e fala assim, escuta, é assim. E ele começa então a adquirir notoriedade. Por quê? Porque a palavra foi revelada. E quando nós temos a palavra revelada na nossa vida, meus irmãos, o Espírito Santo é que se manifesta. E haverá notoriedade do Deus Todo-Poderoso através da sua vida. Amém? Porque você sabe, pastor, que ele adquiriu tanta notoriedade assim? Porque Deus se revelou a ele. Eu quero ver a prova, pastor. Então vamos lá. Abra comigo em Gálatas, nossa, como a palavra é maravilhosa. Gálatas, essa palavra, ela veio do trono de Deus através da pastora Silva. Ela chegou e falou para mim, bem, leia isso aqui, estude isso aqui, pregue isso aqui, é de Deus. Eu falei, tá bom. Você vê como o amor lá em casa e eu que mando lá. E ela manda bem em mim, a danadinha, viu? Gálatas capítulo 2, graças a Deus. Versículo 11 diz assim, e chegando Pedro a Antioquia, olha aqui que Paulo fala, resisti-lhe na cara. Ixi, eu amo essa palavra aqui. Porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, foi-se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Quando chegaram, os que vieram enviados por Tiago, os que eram de Tiago. E Tiago era um dos principais de Jerusalém.
E foi Tiago que comissionou Pedro, que comissionou Paulo, que comissionou Barnabé. Paulo fala isso, se você ler Gálatas capítulo 2, desde o versículo 1, Paulo fala o seguinte: Tiago, conhecendo-me, e a Barnabé, que apresentou Paulo para a igreja de Jerusalém, você já conhece a história que foi pregado pelo Vinícius. O que acontece? Ele direciona então Barnabé e Paulo, e direciona Pedro. E quando Pedro estava fazendo coisas erradas, lá na cidade da Galácia, Paulo chega lá e fala assim, que resistiu ele na cara. Falou assim: Pedro, isso aí não está na Bíblia, é a segunda tradução Marlovski. Você é um fingido, Pedro. Você fica se reunindo aí com os gentios, mas quando chegou o povo lá de Itapeva, que é de Deus, que tem a palavra revelada, que tem o Espírito Santo de Deus, agora você está aí disfarçandinho, né? Toma vergonha na cara, Pedro. Meu irmão, aí você vê a diferença de um Tiago que conhecia Jesus na carne e de um Tiago que conheceu Jesus revelado e dirigia uma igreja, nada mais, nada menos que a igreja de Jerusalém. E as pessoas que ele enviava, aonde fossem, faziam jus, um legado de uma palavra revelada. É isso que Deus quer para nós. Vocês serão e terão a autonomia de criar um legado. Pessoas que vocês enviarem serão reconhecidas, porque temerão aqueles que temem a Deus, que têm a palavra revelada. Amém? Para mim terminar. Revelação, meu irmão, é a renovação da nossa limitação natural, para que através de um entendimento espiritual, possamos conhecer e entender verdades outroras ocultas. É algo sobrenatural. E ela só será revelada a nós através do Espírito Santo de Deus.